Oi, pessoal! A gente vai modelar agora o volume básico da casa Marvin. Volume básico, eu estou dizendo a geometria externa aqui dessa casa. Para isso, é necessário entender que a casa é uma composição de dois volumes, um deles vai até embaixo no terreno e outro fica um pouco suspenso. Vocês podem procurar no Google por Marvin House, Edward Cullinan, que é o nome do arquiteto, entrar no site do arquiteto e vocês vão ver várias fotos e desenhos dessa casa. Eu tenho a planta aqui com diversas linhas guia. As linhas guia, elas também estão aqui nessas reentrâncias aqui que eu tenho na planta, para que eu possa contorná-las ela na hora de fazer o desenho do meu volume básico. E eu vou então começar a fazer. O volume que vai até o chão, o que vai até a cota zero, vocês podem ver isso nos cortes. Nos cortes a gente tem todas as cotas e vocês podem ver inclusive a cota ali do depósito, que também fica nesse nível zero. Esse volume é esse volume mais estreito e mais comprido, que ele vai até embaixo. Então, eu vou começar por ele. Eu vou pegar a ferramenta de retângulo para fazer um retângulo básico, porém, vejam que eu deixei ativado aqui, ó, esse botão de raio-x. Para quê? Para que quando eu desenhar esse retângulo, eu possa visualizar ali, eu tenho uma visão de raio-x e eu não perca a visualização da minha planta que está por baixo. Então, eu vou deixar o raio-x ligado, porque eu quero construir apenas o contorno externo. Esse contorno externo, então, com o lápis, eu posso refinar esse meu desenho aqui, olha. Essa parte daqui, ó, ela vai ser excluída, porque eu tenho uma reentrância aqui na planta. Então, a mesma coisa eu vou fazer nos outros lugares em que eu tenho essa reentrância. Eu vou fazer o contorno, vou tirar o raio-x para vocês visualizarem. Isso eu vou deletar. De fato, quando a gente vai desenhar, a gente já aproveita essas formas gerais, tipo retângulo, que podem facilitar aí o nosso trabalho. Então, o importante é eu conseguir construir essa forma básica, que é a forma da parte de baixo da construção, e essa forma ela vai ter uma altura que vocês podem ler no corte. Lá no corte vocês vão ver a altura do nível da comieira dessa parte mais estreita da planta, que ela é de 6 metros. Com o push-pull, eu vou anotar 600. Então, eu tenho aqui esse volume construído, porém, se vocês olharem ali pelos desenhos que eu passei, que esse volume aqui, ele não é reto aqui em cima. Se vocês olharem no desenho, inclusive aqui na elevação, vocês podem ver, ele tem uma inclinação aqui. Essa inclinação, esse volume, ele desce, essa ponta mais baixa, ele está 1 metro abaixo do nível aqui desse ponto mais alto. Então, esse ponto está 1 metro abaixo desse ponto. Então, o que eu vou fazer aqui no meu SketchUp? Eu vou pegar esse modelo. Nesse ponto, eu vou construir a linha que indica a inclinação. E a partir daí, eu vou então dar push-pull progressivamente para construir aqui o que é a inclinação dessa geometria. Reparem que em alguns momentos eu vou precisar fazer alguns ajustes. Por exemplo, essa superfície eu vou ter que apagar e aqui eu vou ter que transportar essa inclinação. Vejam só, porque ela ainda está reta aqui. Como é que eu faço isso? Eu posso copiar essa linha. Copiando essa linha dessa posição para essa, eu recupero essa inclinação e posso continuar a modelar aqui o meu objeto de modo que ele fique inclinado. A mesma coisa aqui, ó. Eu posso pegar essa linha, copiar. Como é que eu copio? Eu aperto o M de mover, aciono uma vez a tecla Ctrl para que apareça essa cruzinha de esse sinal de mais. E aí, então, ele faz uma cópia. Eu pego a linha num ponto de referência e levo essa linha para um outro ponto. Então, eu tenho que fazer isso progressivamente para que eu consiga ter o meu volume inteiro com aquela inclinação. Mesma coisa aqui, eu preciso completar aquela linha ali. Nesse caso, se eu não quisesse copiar a linha, eu poderia, com o comando line, estender, continuar essa linha. E para que continue, ela tem que estar aparecendo rosa. Eu vou segurar o shift para vocês verem a posição.
E aí, então, vocês podem continuar a lapidar esse objeto. Então, vou dar, agora que ele já está modelado, eu vou dar 3 cliques, eu vou criar um grupo e a partir de agora, então, eu vou modelar o outro objeto. Esse outro objeto eu posso modelar em planta, mas eu posso também modelar aqui na perspectiva. Como ele é um volume mais regular, eu vou construir aqui no chão. A altura que ele vai ter é 5,46, que eu vou ler lá na planta. E aí eu tenho uma outra informação. Nós temos esse objeto que foi modelado e agora nós estamos modelando esse outro. Ele também tem uma inclinação. Então, essa inclinação, eu vou criar uma linha aqui de 46 centímetros para poder, então, desenhar essa inclinação e lapidar esse objeto aqui segundo aquela inclinação. Agora, esse objeto, ele não vai até o chão, ele começa a partir de 1,50 m, ele fica 1,50 m elevado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ocultar essa planta para que eu possa dar push-pull na parte de baixo e subir 1,50 m a essa parte de baixo. Assim, eu consigo ter esse objeto aqui elevado. Além disso, eu tenho os apoios que eu vou fazer e eu tenho também aqui uma viga calha que passa por toda essa casa. Então, para fazer os apoios, eu preciso recuperar a visualização da minha imagem. Como a minha imagem não era um objeto agrupado, eu não consigo aqui no item de estrutura visualizar a minha imagem. Vou colocar o nome aqui de serviços e vou colocar o nome aqui de social. Como eu não visualizo aqui a planta, o que eu tenho que fazer é no item visualizar, ligar essa opção de geometria oculta, porque aí eu consigo visualizar todas as geometrias que estão ocultas, como esse fantasminha aqui. E aí, com o botão direito do mouse, eu posso então pedir para reexibir. Eu preciso reexibir aqui para saber a posição da planta, eventualmente dos apoios. Eu não tenho aqui nessa planta, não é uma planta estrutural, mas eu consigo também visualizar aqui a posição da viga calha. E essa viga calha eu vou modelar de um outro jeito. Eu vou ocultar esses objetos para que essa visualização não me atrapalhe. Eu vou desligar a opção de geometria oculta e aí então em planta eu vou fazer o desenho aqui do que seria essa viga calha, projeção da calha. Então eu vou fazer um retângulo, eu vou fazer ela com 70, vou fazer ela com 30. Então eu tenho essa minha viga calha. O que eu vou fazer com o comando aqui de equidistância, eu vou pôr 15 centímetros para dentro, para que eu possa afundar 15 centímetros também. Então, eu tenho a minha viga calha que eu vou agrupar, eu vou chamar de calha, reexibir os demais objetos, com o botão direito do mouse aqui no item estrutura eu consigo reexibir. E a partir daí, basta eu posicionar essa minha viga no lugar desejado. Nessa vista, eu consigo visualizá-la corretamente. Eu consigo visualizar aqui a altura dela. Se é necessário um pouquinho mais alto, eu vou aumentar um pouquinho aqui para ela passar. Vou aumentar 10 centímetros para que ela passe aqui desses dois volumes. E aí, eu tenho essa situação que esse volume daqui, tá vendo que a viga tá passando, ele ainda precisa ser lapidado. Então, eu vou desenhar uma linha aqui para dividir a superfície, para que eu possa dar push-pull aqui, ó, e lapidar esse objeto para que ele não fique passando por dentro da viga calha. E a mesma coisa esse outro objeto aqui. Então, na hora que eu coloquei um elemento, eu posso, se eu ocultar essa viga calha, vocês vão ver o que está acontecendo. Olha, eu tenho então, vou fazer isso daqui. Aqui vocês vão ver que ficou uma linha, porque na verdade quando aquela calha tiver, ela vai fazer a função aqui de fechar esse elemento aqui. Então eu tenho aqui a minha
meu volume básico aqui da casa e eu posso completar com os desenhos de apoio que eu desejar. Para fazer os apoios, eu vou voltar aqui na minha planta e eu vou então construir os meus apoios no tamanho que eu desejar. Aqui eu estou fazendo apoios de 25, que seria a espessura da parede, 25 por 25. Então, eu vou copiar esse objeto a uma distância de 450 e vou fazer a mesma coisa do outro lado para que os meus apoios tenham a mesma distância. E aí, então, se eu recuperar a visualização de todos os objetos e puser em perspectiva, eu vou ver que os meus apoios estão desenhados ali, esses objetos estão devidamente agrupados e eu posso, então, dar um push-pull aqui, ó, desse apoio até chegar na altura dessa base aqui, ó. Posso agrupar, criar grupo e se eu ainda quiser, e eu acho que isso é desejável, eu poderia pegar todos esses apoios e criar um único grupo, colocar a palavra apoios. Eu tenho aqui então a minha volumetria básica dessa casa. Falou, pessoal? Um abração!